E hoje é dia do historiador e a gente veio até a UFMA Campus Pinheiro conversar com o professor Dima dos Reis. Professor, tem como viver sem história? Olha, não tem como viver sem a história, mesmo porque nós vivemos e respiramos a história. Tudo que nós somos é fruto de uma série de acontecimentos que se deram no decorrer do tempo. De tal forma que nós somos o reflexo de tempos passados. Nossa forma de pensar, nossa forma de dormir, a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de expressar, tudo isso é decorrência de um longo processo histórico. Então, é em decorrência de um longo processo histórico que nós chegamos até os dias de hoje. É com base na história, né, no tempo presente, que você consegue projetar o futuro, né? Porque a história, às vezes as pessoas perguntam assim, mas a história é a ciência que estuda o passado. Veja bem, o que é o passado? O passado é a memória, né? O passado é aquilo que está em cada um de nós. Inclusive, Agostinho de Hipona gostava muito de dizer, com relação ao passado, de chamar o passado de presente do passado, que seria exatamente o quê? A memória, né? Então, nós somos essa memória, né, que traz em si uma série de produtos, uma série de informações, uma série de costumes éticos, morais, tradições, né, que nos projetam lá no futuro. Então, se você quiser saber o futuro, basta você olhar com muita atenção como que está processando o nosso presente. Porque tudo que nós fazemos no presente terá desdobramentos no futuro. O nosso presente hoje, ele é desdobramento do passado. E o nosso futuro será desdobramento do presente, do tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Então nós estamos aqui, na realidade, construindo o futuro, que seria o quê? O que Agostinho de Hipona também chamava de presente do futuro. O presente do presente é a percepção e o presente do futuro é a perspectiva. É aquilo que nós estamos vendo lá na frente. Por que é importante estudar história? Olha, é importante estudar história principalmente para você não cometer os erros do passado e do presente. Os seres humanos, eles cometeram ao longo da história muitas arbitrariedades. Guerras, muita violência, muito individualismo, né? Muita concentração de poder, de riqueza, né? E isso fez com que nós nos perdêssemos, de tal forma que a partir do momento que a gente consegue, né, conhecer os nossos erros e os nossos acertos, nós conseguiremos projetar no futuro coisas melhores, ou seja, corrigir os erros do passado e manter os acertos do presente. Se você quiser compreender uma sociedade, se você quiser compreender um povo, né? Se você quiser entender uma cidade, você deveria começar a visitar o cemitério da cidade. Porque o cemitério da cidade é o resumo da cidade, é o resumo da sociedade. Quando você entra no cemitério, você já começa a perceber os nomes das famílias, você começa a perceber o poder aquisitivo, né? Você começa a perceber a geografia da cidade reproduzida na geografia do cemitério, né? Você vê o cara que morou na mansão mais bonita da cidade, aonde é que ele foi sepultado? Lá no cemitério. Não foi lá no fundo, não foi lá na periferia. E geralmente ele ou a família dele foi sepultado na avenida principal do cemitério, né, nas chamadas áreas nobres do cemitério, de tal forma que o cemitério ele reproduz a cidade em miniatura. A área nobre, as áreas médias, as áreas empobrecidas e até as áreas miseráveis.
Quando você vai num cemitério grande, né? Não é o caso do cemitério do Dom Inácio em Pinheiro, que é um cemitério tradicional, mas você vai vendo que na medida que você vai se afastando do portal da entrada, lá no fundo, você não tem sequer túmulos. Você tem apenas uma cova rasa, um montículo de terra e uma cruzinha de madeira que logo será o quê? Deteriorada pelo tempo. Por quê? Porque aquela família ou aquela pessoa não tinha condições sequer de fazer um carneiro de alvenaria. Isso mostra o quê? A própria desigualdade social, até no cemitério ela é reproduzida. Agora, vamos olhar o cemitério pelo lado da riqueza cultural, né? Quando você entra no cemitério, se você começar a observar, você vai ver que ali tem arquitetura, escultura, pintura, literatura, poesia, filosofia, iconografias, as devoções das pessoas reproduzidas nas imagens. Você vê o gosto pelo material do túmulo, ali tem mármore de Carrara, ali tem mármore rosa, ali tem granito rosa, tem granito branco, tem granito preto, e tudo isso tem valor, e cada um é mais caro do que o outro. Tem pessoa que coloca bronze, puxadores de bronze, isso é caro. Tem lugares, e aqui hoje não se coloca muito mais por causa dos assaltos, colocavam puxadores até de ouro e de prata nos túmulos, né? Inscrições douradas. Então você vê que a pessoa reproduz aquilo ali e a partir dali você sugaria um resumo da sociedade e você começaria a entender e compreender a cidade na sua totalidade. Hoje, como dia do historiador, o que você tem a resumir a história? Como você resume a história? Eu vivo e respiro a história, né? A história, ela mudou a minha vida, né? Tanto profissionalmente, como ser humano, né? Como compreender a realidade, como compreender as pessoas, como ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que procura ponderar as coisas, que procura compreender, né? Porque a história, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A história, ela nos humaniza, porque a gente passa a ver e conhecer as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, né? O que a gente tem que fazer para que o mundo seja melhor, para que a sociedade seja melhor, para que o ser humano seja respeitado na sua única possibilidade de ser humano, porque você só tem uma possibilidade de ser humano, né? E o ser humano precisa viver para fazer história, mas o ser humano, para viver e para fazer história, o ser humano precisa beber, comer, vestir, morar, senão ele não vai fazer história. Quando uma pessoa é assassinada, quando uma pessoa morre, né, uma criança morre, né, sem os devidos cuidados das políticas públicas, né, você está tirando desse ser, dessa criança, a possibilidade de fazer história. E nós, seres humanos, não temos o direito de tirar do nosso próximo, nosso semelhante, a sua condição de fazer história, de construir a história, porque todos nós fazemos a história. A história, ela é feita em todos os lugares. A história é feita nos campos de futebol, a história é feita nas praças, ela é feita na universidade, ela é feita até nos quintais junto das galinhas, porque aonde tem o ser humano, aonde tem o tempo, aonde tem o espaço, a história está acontecendo e ela está sendo construída. E não existe pessoas mais ou menos importantes. Para a história, todas as pessoas são seres humanos e potencialmente fazedores de história.